Apocalipse 7:39. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia. Então consultaram entre si, se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-nos ir ao mar. Largando, porém, as amarras do leme e alçando a vela da proa ao vento, dirigiu-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matasse os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer. Ordenou que quem soubesse nadar fosse os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra, quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. Até aqui, Deus e Pai, toma minha vida nas tuas mãos e fala conosco, Senhor. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus. E se você crê, que você possa dizer amém, e assim seja. Sente um pouquinho, por favor. O 39 ele diz que quando amanheceu, esse trecho mostra que, por pior que sejam as situações que a gente enfrenta, sempre amanhece. Deus tem sempre um dia novo para você. Ainda que dentro desse dia você não consiga reconhecer algumas coisas, mas Ele faz amanhecer na sua vida. As suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. Esse texto fala de uma embarcação que, mesmo decidindo navegar, antes do naufrágio, debaixo de desobediência, fala a respeito de uma embarcação completa, inteira, que foi construída com muito sacrifício, que foi adquirida por um preço, e que, mesmo talvez não levando em consideração o pensamento de pessoas mais experientes, é muito comum isso, quando alguém vira para você, exemplo, e diz: não case. E aí você vai lá e
casa. É claro que essa pessoa que resolve casar, estou dando o exemplo de um casamento, ela casa com expectativas no seu coração de acertar, pastor. Ninguém casa para se separar. A gente casa para dar certo, a gente casa. Uma embarcação que foi construída com todos os adornos, com todo o cuidado, com todo o carinho, e que depois de construída, o construtor põe um preço por ela, e aquele então que adquiriu paga o preço do construtor. Às vezes esse preço é pago parceladamente, pois aquele que vai adquirir a embarcação, o capitão da embarcação, nem sempre vai ter dinheiro suficiente para pagar à vista. Ou se ainda que ele tenha dinheiro suficiente para pagar aquela embarcação à vista, esse à vista foi um acúmulo de meses de trabalho, de dias, de anos de trabalho, que o fez juntar recursos para ter condições de ir lá e comprar essa embarcação. É disso que eu quero falar. Há um tipo de sacrifício que é feito para adquirir aquilo. Eu deixo de fazer algumas coisas para conseguir construir outras. Eu deixo alguns benefícios para ter outros. Eu abro mão de algumas coisas para adquirir. E aquilo que eu quero adquirir é suficiente de me levar, de me conduzir de um porto até um outro porto, de um lugar até um outro. É claro que eu não quero viver a minha vida toda navegando. É claro que o desejo do meu coração é entrar dentro da minha embarcação e chegar a um destino. E quando chego a esse destino, eu quero chegar a um outro destino. E assim vai até o destino final, que é o céu. Embarcação essa que é construída com madeiras privilegiadas. Embarcação essa que é muito bem definida para suportar o vento, suportar a tempestade. Tão bem construída que o Euroaquilão não foi capaz de destruí-la. Um grande tufão. Uma embarcação que suportou aquilo que eu achei que ela não fosse capaz de suportar. Uma embarcação que fica navegando de qualquer maneira, sendo conduzida pelo vento. E que durante 14 dias não há definição de dia ou de noite, mas ela suporta. Ela aguenta firme. Enquanto os marinheiros estão perdidos dentro da embarcação, desorientados, eu olho para a minha embarcação e digo, bem, poderia ter sido muito pior. Ela poderia ter naufragado, mas ela não naufragou, ela aguentou firme. Você está entendendo? Diga amém. Ela suportou firme. Você olha para a tua embarcação e você agora se sente... de uma certa forma, vem um orgulho no teu coração. Por quê? Porque você sabe que você fez a compra certa, você sabe que você fez a escolha certa, porque tinha a embarcação A, a embarcação B, a embarcação C, e você fica meio que tendencioso, achando que a embarcação mais cara é a mais resistente. Nem sempre o que o custo é maior mostra uma resistência maior. Pode ser que aquela embarcação mais simples te conduza a lugares que você nunca imaginou chegar.
Pode ser que aquela pessoa mais simples te faça muito mais feliz do que aquela pessoa que talvez desponte, ou que aponta para coisas tão grandes. Através dessa embarcação eu aprendo a valorizar o simples. Talvez o simples me leve, e talvez aquilo que não é tão simples não me conduza para onde eu preciso chegar, ou aonde eu quero chegar. Então a primeira coisa que eu falo com você é: valoriza quem Deus colocou na tua vida. Mas, porém, contudo e entretanto, eles não sabem diferenciar se essa praia é uma terra grande, mas eles observam que existe um lugar. E eles decidem aqui fazer algo que eu não sei se no lugar deles eu faria. No versículo de número 40 diz assim: levantando as âncoras, deixaram-nos ir ao mar. Aí diz assim: largando também as amarras do leme, alçando a vela de proa, o vento, ou seja, vamos levantar a vela de proa, vamos colocá-la com que o vento esteja a favor de nos conduzir até essa praia. No 41 ele vai dizer que dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. Se tem uma coisa difícil, irmãos, se tem uma coisa complicada de entender, é o fato da gente não conseguir enxergar na nossa navegação os bancos de areia. Torna-se impossível enxergarmos os bancos de areia, ou banco de areia. E se não nos bastasse encalhar a nossa embarcação, além de encalhar a nossa embarcação, as ondas não têm pena da minha embarcação e elas batem. O mar eu estou dentro da embarcação, mas agora estou olhando para ela e estou vendo que ela está sendo completamente destruída pela violência do mar. As pancadas das ondas são muito fortes. Tão fortes ao ponto de despedaçar aquilo que estava inteiro. Até então havia algo inteiro. E à medida que essas ondas vão batendo na minha embarcação, elas têm um poder de destruir, sabe? Tudo isso porque eu não vi o banco de areia. Na minha mente paira o seguinte: se eu tivesse visto o banco de areia, isso não teria acontecido. Mas pelo fato do banco de areia ficar abaixo, ou seja, fora do meu limite, da amplitude da minha visão, eu agora sofro por algo que eu não vi.
ela não está sendo despedaçada porque eu quero. Ela não está sendo destruída porque eu escolhi que ela fosse destruída. Não! Ela está sendo despedaçada por culpa de um banco de areia que eu não vejo. Que talvez os instrumentos mais poderosos que as embarcações possuam possa enganar em algum momento de distração do comando daquela embarcação. Estou falando de bancos de areia, de coisas que eu não vejo, que existem, que eu sei que existem, mas eu não vejo. Eu sei que eles fazem parte, mas eu não vejo, não o vejo. Eu não consigo ver. Por esse motivo eu sou presa fácil. E o pior disso tudo é que eu vou me deparar no lugar com duas correntezas, ou seja, tem água me batendo pela esquerda, tem água me batendo pela direita. Eu não sei mais o que fazer, pois o Euro-Aquilão não foi capaz de destruir a minha embarcação, e agora ela está sendo assolada por correntes que batem pela esquerda, correntes que batem pela direita. Eu não sei o que fazer. É muito difícil. É muito complicado. Você vê algo que ontem, anteontem mesmo, você não tendo compreensão se era dia ou se era noite, mas estava completa, estava inteira. E hoje eu olho e eu digo, está faltando. A cada batida do mar, um pedaço é arrancado. A cada batida do mar, um pedaço fica. Ei, é você olhar para o lado e não ver. Ontem estava, hoje não está mais. Ontem existia, hoje não existe mais. É uma perda, é uma destruição irreparável, irrevogável, de algo que estava e que agora não está, de algo que era e que agora não é mais, de algo que existia e que agora não existe mais. Qual a minha culpa nisso tudo? Talvez a minha culpa é de não ter entendido que toda navegação pode se deparar com bancos de areia. Difícil é lidar com esses bancos, mas eles existem. Entender que eu vou levantar as minhas velas, vou colocar elas a favor do vento para que me conduza até a praia, e que justamente no lugar onde eu vou encalhar, há de ser um lugar de duas correntes. Não poderia eu ter sido conduzido por esse vento, e não poderia ser uma corrente só. Por que agora, além de encalhado, além das ondas batendo na minha embarcação, destruindo aquilo que era inteiro ontem, que agora, você já entendeu isso, que agora está sendo despedaçado? Por que esse vento não me conduziu a um lugar melhor? São questionamentos que eu me faço. E se tem uma coisa ainda pior que isso, eu estou no momento de maré cheia. Então eu não estou encalhado, Mateus, num ambiente onde a maré está baixa e a qualquer momento a maré pode subir e eu posso sair daquele ambiente onde eu estou encalhado. Não, a maré está cheia. O que significa isso? Se ela baixar, você está mais encalhado ainda. Entender tudo isso é muito difícil, porque na sua mente, na sua compreensão, você fez tudo certo. Fora
agora que nós estamos debaixo de uma palavra, nem o fio da vossa cabeça se perderá. Que para aqueles que permanecessem dentro da embarcação, ninguém se perderia, ninguém morreria. Mas Deus tem a sua maneira de agir. Deus tem a sua maneira de trabalhar. E o que me resta agora é olhar. É olhar para a minha embarcação e olhar para as coisas que eram inteiras sendo quebradas pelas pancadas das ondas que me assolam. Se eu repetir isso, não é fácil entender, nem digerir. Que navios quebram. Que navios quebram. Não é fácil compreender isso. Mas o que você precisa compreender é que navios quebram, mas que você sobreviveu. Só que esse navio não é um navio qualquer, é o teu navio. E tudo aquilo que é meu é diferente de tudo aquilo que é de uma outra pessoa. Pois se eu estou te contando uma história de alguém, ok, você se compadece, você sente, você chora, você se entristece, mas não é você. Meu irmão falava muito disso, ele dizia: vocês não vão entender a minha dor. Um dia ele virou para mim e disse assim: você tem um filho preso? Já teve um filho preso? Eu disse: não. Então ele falou: você não vai entender a minha dor, porque a dor que você está vivendo é tua. O navio que você está embarcado é teu. Então é muito ruim quando você olha para aquilo que é teu e está vendo aquilo que é seu sendo completamente despedaçado, fragmentado, as ondas batem, o mar assola. É tão difícil, mas hoje o Espírito Santo está virando para você e está dizendo duas coisas. A primeira, você sobreviveu. A segunda, Deus te deu uma voz profética para que aquilo que foi embora possa voltar da maneira certa. Deus está dizendo: eu sou capaz de fazer reconstruir coisas com os destroços que vão estar nas tuas mãos. Por que que Deus te permite se agarrar nos destroços, nos pedaços de tábuas daquilo que era inteiro? Porque Deus quer que tu olhe para isso e tu entenda: olha, estava destruído, mas o meu Deus é capaz de reconstruir. Estava acabado, mas o meu Deus é capaz de refazer. Não tinha jeito, mas o meu Deus é capaz de dar jeito naquilo que não tem jeito. Deus está dizendo para você: não perca as suas expectativas nem a tua esperança, pois o Senhor continua sendo Deus do impossível. O Senhor tem preservado a tua vida para que você guerreie da maneira certa, ore da maneira certa e entenda que no tempo certo algo vai acontecer. Eu sei que não é tão simples segurar nos destroços. De um navio que hoje são destroços, mas que ontem estava inteiro. Só que o processo da sobrevivência é tão forte que hoje eu me agarro com os destroços de um navio que não existe mais.
mas que existia ontem. Repita comigo, diga assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Você sabe que em Neemias, lá no capítulo 1, olha o que acontece a partir do verso número 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aí ele vai orar, essa é a oração de Neemias. E ele disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, de dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Ele reconhece: pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Mas ele vai dizer: temos procedido de todo corruptamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. E ele continua, ele vai dizer: lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, me ajuda, nova unção, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei. Ele traz o Senhor à memória de algo que havia sido dito. Deus está dizendo para você: traga à tua memória aquilo que te dá esperança. O Espírito Santo hoje pega você e quer tentar colocar no teu coração, introduzir no teu coração, que Ele não te chamou para viver o que você está vivendo hoje. Ele não te convidou para o Evangelho para que você vivesse da maneira que você tem vivido. Ele tem coisas muito maiores para a sua vida. Então, por mais difícil que seja, se agarrar com os destroços. Afinal de contas, Deus não se compraz daqueles que retrocedem. Você aprendeu isso, e agora vem um pastor dizendo: se agarre nos destroços, pois é a maneira que Deus encontrou de salvar a tua vida. Ele está dizendo: segura nessas tábuas, segura nesses pedaços de madeira, segura, porque para você, talvez para que eu ministre é fácil. Para você que está segurando nessa tábua, você está segurando em algo que um dia foi inteiro, que um dia estava completo, composto, que estava alinhado, tinha a curva necessária de uma embarcação. E agora eu estou dizendo para você que Deus arrumou uma maneira de salvar a tua vida. Só te sobrou destroços. Agarra nisso, entra dentro desse mar e seja conduzido pela correnteza do Espírito. Deus não está dizendo que você vai ter esforços acima da sua capacidade. Ele está dizendo: entra dentro desse mar, se agarre, pois a correnteza do Espírito vai te levar a um lugar seguro.
Isso me machuca. Porque foi a única coisa que me sobrou de ontem. Mas me consola. Porque a única coisa que me sobrou de ontem me permite sobreviver diante desse mar tão bravio. Tem uma frase aqui que eu preciso ler para vocês que diz que normalmente somos julgados por ontem estar dentro de um navio inteiro. E por hoje estarmos agarrados com os destroços daquilo que ontem estava inteiro. Só que ninguém deveria de nos julgar. Porque nenhum deles conhece o processo que nós enfrentamos para sobreviver. Hoje Deus está tendo todo cuidado para virar para você e para dizer que se agarre nesses destroços. Eu gosto porque quando o profeta Eliseu ou quando a sunamita chega até o profeta Eliseu, primeiro ele manda Geazi ao encontro dela. Vai ver o que ela quer. Ele se apresenta diante dela e com uma frase que quem manda perguntar é o profeta, não vem dele não. Vai tudo bem contigo? Com teu marido? E com teu filho? E ela responde, vai tudo bem. Aprenda uma coisa. Pare de se lamentar com quem não vai resolver o seu problema. Posso melhorar? Não conte da sua vida. Deus quer fazer do teu testemunho um testemunho capaz de mudar muitas outras pessoas. E mesmo depois de coisas reconstruídas, de repente Deus vai te permitir estar com esse pedaço de madeira na mão, com esse destroço na mão, e dizer assim um dia esteve a minha vida, e assim agora Deus fez comigo nesses dias. Independente de ser um pedaço de madeira, se agarre nele, segura firme e sobreviva. Você não entendeu? Está todo mundo inteiro. E é um inteiro agarrado num pedaço. Pedaço esse que Deus
permitiu que fosse guardado para você, para suportar o peso do teu mar, do teu corpo, perdão, e te fazer apoiar em frente a um mar tão bravio. Não é um pedaço que não seja capaz de te suportar. É um pedaço que foi adequado, é um pedaço separado para o teu. Não importa se você é mais magrinho ou mais fortezinho, não importa. O que importa é que Deus preservou um pedaço capaz de te suportar e de conduzir a uma terra firme. Esse pedaço de alguma coisa vai te levar a algum lugar. Na próxima navegação, com certeza você vai dar ouvido às pessoas que talvez serão capazes de te dizer assim: não é tempo de navegar. Ou de pessoas que serão capazes de te dizer: espera mais um pouco. Eu estava contando para os jovens na sexta-feira que uma das minhas filhas aguardava por um emprego e de repente pintou uma vaga. E ela virou para a mãe e disse: mãe, eu vou. E a mãe perguntou: mas é dentro da sua função que você vem estudando? Ela falou: não, mas eu vou, vai me ajudar a pagar a faculdade, vai me ajudar, vou poder ajudar em casa, seja como for. E a mãe falou assim para ela: espera mais um pouco, você já esperou até agora. Uma semana depois, amados, quanto tempo eu falei? Uma semana depois, alguém liga e diz assim: olha, tem um emprego aqui, onde a remuneração é muito boa, porque até então ela não terminou a faculdade, ela ia trabalhar como técnica, mas por estar cursando a faculdade, quando chegou lá, no dia seguinte a pessoa colocou ela na função dela, ou seja, o salário que era um X aumentou para 2X. Eu quero te dizer que existem coisas que às vezes uma semana no mundo espiritual está separando a sua bênção. Então Deus hoje vira para você e diz: espera mais um pouco, aguarda mais um pouco, não tome decisão precipitada. Porque se está dando errado é porque a decisão também foi errada. Espera mais um pouco, porque nem sempre haverá um apóstolo Paulo dentro da tua embarcação. Nem sempre Deus vai guardar uma embarcação por causa de um. Posso abrir um adendo aqui falando de um, falando de quantos? Falando de um único. Abra comigo em Lucas, lá no capítulo de número 15, a partir do seu versículo, sei lá, de número 12 ou 11. Lucas 15, verso de número 11. Sabe, entenda, continuou dizendo: certo homem tinha quantos filhos? Quantos filhos? Volta ao versículo. Quantos filhos ele tinha? Isso. Aí, leia comigo. Leia o mais. O mais. Vamos mais uma vez. O mais. Moço dele disse ao pai: pai, dai-me parte dos bens que me cabe, e de lhes repartires, e lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu, me ajuda, para uma terra, e lá, me ajuda, dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Versículo seguinte: depois de ter consumido, sobreveio àquele país uma grande fome. Olha o que acontece com uma terra, olha o que acontece com uma nação quando o desobediente entra nela. Quer que eu faça uma analogia?
Jonas, quando entra na embarcação, olha o que acontece quando um desobediente chega no lugar. Era para Nínive e não para Tarsis. Olha o que acontece quando o desobediente chega numa terra. Através de uma única pessoa, olha o que houve. Olha a maneira que Deus encontra. Houve fome naquele país. Por quê? Porque um desobediente pisou nele. Que coisa! Agora olha o que acontece quando tem um obediente dentro da embarcação. O Senhor vira e diz: como você tem que ir a Roma, como o meu objetivo é que você chegue a Roma, ninguém vai se perder. Um desobediente cria transtornos e divisões, falências, ruínas. E o obediente traz preservação da vida. Com quem você tem andado? Quem você tem sido? Se agarre nos destroços. Se agarre nesse pedaço de madeira. Versículo 44, quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros nos destroços do navio. Me ajuda, a parte final. E foi assim. Se tiver alguém do teu lado, diga assim: com esse pedaço você chega. Diga assim: com esse pedaço você vai atravessar o mar. Só com esse pedaço. Oh. Agora, se você não quer sobreviver, não quer agarrar nesse pedaço, desculpa as palavras fortes que eu vou te dizer, então morra. Mas por favor, não culpe ninguém. Deixa eu repetir isso: não culpe ninguém. Não culpe a igreja, porque quando as coisas começam a dar errado, a gente quer culpar a igreja. Quer dizer que agora o ambiente que me abençoou durante tantos anos não me abençoa mais, não é suficiente para você. A palavra, o louvor, a voz do pastor Duque era um louvor tão significativo, tão expressivo, e com os músicos tocando, antes te alimentava, te abençoava, agora não. Eu canso de ouvir isso. Não culpe ninguém. Ninguém tem culpa da sua decisão. Mas uma coisa eu vou te dizer: ele preservou um pedaço de madeira. Oh, eu sinto Deus aqui, irmãos. Por você. Essa mensagem é extensa, é longa.
ela avança o capítulo 28, mas nós não vamos hoje, esse último versículo do capítulo de número 27, é o versículo de número 44, a entender que se é isso que eu tenho, é com isso que eu vou me agarrar. Eu faço parte daqueles que não sabem nadar, irmãos. Eu faço parte daqueles que construíram com esforço. Que pagaram um preço. Eu faço parte daqueles que viram talvez desmoronar, que viram as águas do mar batendo, duas correntes que se juntavam, elas não eram simultâneas, sabe? O pior disso, batia uma, depois batia a outra, elas não me davam intervalo, elas batiam de um lado, batiam do outro, batiam de um lado, batiam do outro, porque Deus tinha um propósito. Mas no meio dessa dificuldade toda, é como se eu ouvisse uma voz dizendo: Alexandre, eu preservei um pedaço de madeira, tem um pedaço de destroços, tem um pedaço dessa embarcação, e Deus está dizendo: segura nela, porque essa foi a maneira que eu encontrei para salvar a tua vida, e preservando a tua vida, eu vou preservar a vida dos teus, em nome de quantas vezes Deus me preservou de estar nos lugares mais longínquos e Deus olhar e falar assim: vou te preservar, porque tu não consegue entender. Sabe aquele momento, eu encerro agora, que Pedro está escondido, Jesus carregando a sua cruz com dificuldade, Pedro escondido, e a Bíblia diz que Jesus o avista e olha para Pedro, e Pedro se constrange com o olhar de Jesus. Sabe, irmãos, Pedro não entendeu. O olhar de Jesus não foi um olhar de julgamento, não foi um olhar de crítica, não foi um olhar de desapontamento. O olhar de Jesus para Pedro foi: ah, Pedro, se tu soubesse que no teu primeiro sermão 3.000 se converterão, que no seu segundo sermão 5.000 se converterão, se tu soubesse que em Atos 5, lá no versículo de número 15, se você soubesse o que eu vou fazer através da tua vida, como eu vou me manifestar através da tua vida, ao ponto que levaram os enfermos pelas ruas e os colocaram sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra projetasse em algum deles. Pedro, se tu soubesse que eles vão acreditar que a sua sombra é capaz de curar. Se agarre nesse destroço. E feche a boca. Repita comigo. Boca fechada, não entra mosca. Vamos melhorar? Boca fechada, não entra água. Vamos lá? Boca fechada, não entra água. Você está no tempo da travessia. Bata o pezinho. Seja conduzido. Eu costumo dizer, isso eu creio. Eu, Alexandre, creio. Eu não acredito que Daniel dormiu aquela noite. Primeiro que quando o rei Dário sela com seu anel, ou melhor, que a pedra vem e ele sela com seu anel, ou seja, toda claridade vira escuridão. Não é isso? Até a manifestação defendida por alguns da teofania, da segunda pessoa da Trindade se manifestando dentro daquela cova. Ele é a própria luz. Você imagina? Ele chegando, ele se manifestando, fechou, a claridade do mundo vai embora, mas eu sou a luz do mundo. Eu não acredito, irmãos, que aqueles leões que estavam famintos e que Daniel dorme na cova dos leões. Duvido, eu, Alexandre. Por que, pastor, que o senhor não acredita? Porque eu acredito que foi uma madrugada maravilhosa, de uma experiência maravilhosa na presença de Deus.
Deus quer te dar um tempo, sabe? Ele está dizendo: bate o teu pé, não tenha vergonha, não tenha medo, bata o pé e tenha momentos na correnteza do Espírito, sabe? Tenha momentos na presença de Deus, na correnteza do Espírito. Ele quer te conduzir. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Deixei vocês em pé também, né? Depois eu vou falar um negocinho no teu ouvido. Eu ia falar agora, mas vou te poupar. Podem vir. Aleluia. É manhã de ceia.